Seja bem-vinda a essa aula especial que eu preparei para você, para falar sobre o poder do horário de nascimento da sua criança. Eu não sei se você já se perguntou, já pensou sobre isso, mas sim, o horário que a sua criança nasceu tem uma força, carrega uma força que eu vou te explicar aqui por quê, vou te explicar tudo fundamentadamente, vou abrir tela, enfim, vai ser realmente uma aula muito especial mesmo, que é o tipo de aula que eu só dou, né, nos cursos fechados, para pessoas que estão realmente interessadas em aprofundar, que querem sair do raso, né, daquela astrologia decoreba, aquela coisa toda, mas realmente aprofundar, entender os conceitos e poder aplicar na vida de forma prática. Porque esse horário de nascimento da sua criança é um poder que ela vai precisar acessar ao longo de toda a vida dela. Eu poderia dizer, é um poder que ela poderá acessar. Ela estará disponível. Mas eu digo que, na verdade, ela vai precisar. Né? Você vai entender aqui nessa aula. O horário de nascimento carrega uma força importantíssima na nossa vida e eu acredito que você vai também olhar para o seu próprio horário de nascimento a partir dessa aula, né? Porque, afinal, é um conceito que você vai poder ampliar e vai expandir. Mas antes, né, de entrar realmente no conteúdo, deixa eu me apresentar aqui rapidinho para quem talvez ainda não me conhece ou está acompanhando meu trabalho há pouco tempo. Meu nome é Samantha, eu sou astróloga, eu sou focada, né, na astrologia infantil, que é uma astrologia que olha para a infância, que sai daquele determinismo de dizer, nossa, esse posicionamento no mapa é ruim, esse posicionamento significa trava, impedimentos, e não. A gente vai lá para a raiz, lá para o início de tudo que é na infância, para entender o que foi semeado para que na vida adulta aquele posicionamento acabe se manifestando de uma forma tão desafiadora e como que a gente pode agora lidar de uma forma diferente, para que a gente consiga expandir as potencialidades da nossa criança, enxergar os dons, as forças que elas trazem para construir desde já um futuro promissor. Porque eu já te adianto, o mapa astral não é sentença de vida derrotada, tem o Saturno na casa 7, então vai ter problemas no relacionamento, nos relacionamentos, né? Já que a casa 7 é a casa dos relacionamentos. Opa, muita calma nessa hora. Peraí, será que realmente o mapa nos condiciona a isso? E eu sei que algumas pessoas estão acostumadas com essa linguagem astrológica determinista, mas não é a minha linguagem, não é o que eu venho estudando já há anos, tá? E eu vou contar aqui um pouco até da minha história para que você entenda de onde veio tudo isso. Né? Eu vim da carreira jurídica, em primeiro lugar, né? Eu entrei na faculdade de Direito com 17 anos, fui concurseira, ocupei cargos públicos, passei em concursos públicos, afinal, os meus pais também são concursados, então tenho pessoas na família, né, que atuam no serviço público, que também vieram da área do direito, e eu atuei quase 10 anos na área jurídica. Mas eu comecei a ter alguns problemas, porque parecia que, apesar de eu ter aquilo que se julga, né, a receita para uma vida feliz, né, tá num trabalho estável, ter ali um certo reconhecimento e tantas outras questões, né, de vida pessoal, relacionamento estável, isso, aquilo, mas eu não me sentia bem, comecei a entrar num processo de adoecimento mental em primeiro lugar, e isso também repercutiu no físico, né, comecei a ter várias questões, a ter necessidade de até afastamento médico para me recuperar, eu tive várias situações, desde alergias que não passavam com nada, até problemas mais graves que eu nunca nem tinha tido, e tudo isso começou a me gerar questionamentos, né, nossa, por que eu tô assim, o que eu tenho, eu sempre fui saudável, por que eu tô tão mal, por que eu tô com esses problemas, por que eu tô com insônia, porque eu comecei a ter isso também, a desenvolver ansiedade e tantas outras situações. E aí eu tava realmente nessa situação péssima. E uma amiga na época, sagitariana, ela falou pra mim assim, olha, vou te mandar um vídeo de uma palestrante, é um vídeo muito bom, assiste, né, vai te fazer bem, vai te deixar pra cima, né, sagitariano gosta, né, de abrir a nossa mente, né, trazer um lado filosófico, e ela me mandou esse vídeo, e legal, o vídeo era bacana, fazia a gente pensar em muitas coisas, mas lá pelas tantas, a palestrante falava, você tem que fazer o seu mapa astrológico para você se compreender. E não era uma palestra de astrologia, essa palestrante não era astróloga, era uma coisa mais assim de autoconhecimento e tudo mais. Mas aquilo me tocou de uma forma, mapa astrológico. Eu nem sabia que isso existia. Eu era uma pessoa que até então eu ria na cara de quem dizia acreditar em signo, né? Eu achava, é o signo, né? Então eu achava tudo isso uma piada, né? Eu achava que era coisa de gente rasa, de gente que não estuda, de gente que é supersticiosa, né? Eu achava que era isso, que signo era isso. Até então, a única coisa que eu tinha ouvido sobre o meu signo solar, que é escorpião, era, que é difícil, escorpião é rancoroso. Só, era o que eu ouvia todo mundo falar. Então eu não me ligava nisso, achava que era tudo uma grande superstição
superstição de gente que não estuda, como eu disse. E eu era concurseira nessa época, isso foi em 2014, 2015. Mas naquele momento, aquilo me tocou de uma forma inexplicável. Algo dentro de mim falou: vai aí, procura esse negócio que ela falou, negócio de mapa astral. Eu nem sabia que isso era possível, eu só sabia de signo. Não sabia que existia um mapa com casas, não sabia que, ai, a lua, planetas, não sei o quê. Não sabia de nada disso. E aí eu fui pra internet, e pensa, 2014, 2015, não era igual é hoje, né, que tem tanta informação, cursos, né, e eu também era uma pessoa completamente alheia a tudo quanto é rede. Eu não tinha WhatsApp, eu não tinha Facebook, eu não tinha, muito menos Instagram. Eu malemar acessava o YouTube, porque é uma coisa meio de mim, assim, de não ser tão, uma pessoa tão, assim, exposta, né? Eu exponho hoje, né, tenho meu perfil e tudo por uma questão de trabalho, mas pessoalmente falando, não é necessariamente algo que é de mim, da minha natureza, ficar lá tendo muita curiosidade da vida dos outros, querendo ficar vendo e tal, não é uma coisa assim que era tanto de mim, de estar ali nas redes e tudo mais. Então eu não tinha esse acesso, né, mapa astral. E aí fui lá no Google, né, signo escorpião, né, era a única coisa que eu sabia sobre mim, sobre astrologia, e aí eu caio num texto imenso e profundo. E eu começo a ler aquele texto, né, sobre o meu signo, só sobre o signo. E tudo na minha vida começa a fazer um sentido absurdo, porque o texto começa a narrar muito do que eu sentia e não estava conseguindo nomear, identificar e muito menos ter consciência, porque se você não está conseguindo perceber, como que você vai exercer uma consciência em relação àquilo e lidar com aqueles temas, entende? E aquele texto começa a descortinar uma série de questões tão profundas minhas que eu tinha duas opções: ou eu iria mentir pra mim mesma e dizer, negócio de astrologia é balela mesmo, a galera dos signos, e tudo mais, ou eu iria assumir que tinha alguma coisa ali, alguma coisa verdadeira que me tocou de uma forma gigantesca, escrita por alguém que eu nem sei quando que escreveu e que sequer me conhecia, que sequer conhecia o que eu estava passando, mas que descrevia tudo que eu estava vivenciando e as minhas angústias. E eu, escorpiana como sou, né, eu queria mais, eu queria a verdade, né, o escorpião ele quer desvendar os mistérios, né, quer ir mais a fundo. Então, eu comecei a partir daí a me abrir de uma forma que eu falei, não, então eu quero saber o que mais que tem. É mapa astral? Então, se só o signo falou tudo isso, então eu quero saber o mapa também. E aí comecei a procurar e fazer consulta com astrólogos. E eu lembro que a primeira leitura de mapa que eu recebi na minha vida, do meu mapa, de uma astróloga para mim, eu lembro que quando eu recebi aquela leitura, eu só chorava, porque falava tanto, tão claramente, de uma forma tão certeira, encontrava tanto o meu coração, que era mais profundo que um abraço, eu posso dizer. E ali a minha vida foi se transformando, eu comecei a olhar para mim de uma forma muito mais acolhedora e abrangente, porque até então eu fui crescendo e me encaixando em muitas caixinhas, me encaixando em muitos papéis, né, que a gente recebe desde cedo. E esse processo de conhecer o meu mapa foi um processo de libertação, foi um processo de sair dessas caixas e descobrir quem eu sou. E eu tenho muito esse lado de gostar de estudar, isso é uma coisa minha desde criança. E tá no meu mapa astral, claro, né? E eu comecei a estudar muito astrologia, mesmo sendo concurseira, mesmo tendo a minha carreira, eu não tinha essa finalidade de mudar de carreira. Não, eu queria aprender porque para mim fazia muito bem, para mim era muito gostoso. E eu comecei a estudar, estudar, estudar. E naturalmente aquilo começou a transbordar. E aí as pessoas ao meu redor começavam a me perguntar também, e era muito engraçado. Que às vezes eu ia beber uma água nos corredores e as pessoas queriam, mas o meu mapa, você viu o meu mapa? Não sei o quê, e o que você acha aqui que eu vi no meu mapa? E aí a gente ficava ali, né, tendo aquelas trocas, aquelas mini consultorias nos corredores de trabalho. Enfim, e isso foi sendo um processo assim muito orgânico. Até que eu comecei a sentir no meu coração a vontade de realmente ajudar de forma mais profissional. Aí eu fui me capacitar, fui fazer uma formação, fui aprofundar os meus estudos para finalmente começar a atender de forma profissional, não apenas esse jeito informal de, eu até gravava para pessoa uns mini mapas astrais, mas ainda não era algo profissional que eu estava fazendo. Mas em 2017 foi quando eu tomei o meu passo, né? Eu tirei uma licença na época, para poder ficar comigo, cuidar da minha saúde, e eu lembro que eu melhorei drasticamente, porque eu realmente não estava feliz naquele trabalho, e foi quando eu comecei a atender profissionalmente, né, quando eu realmente tomei coragem e falei, eu vou começar a atender, é o que eu amo fazer, e aí eu fui fazendo os atendimentos de forma paralela, né, ao meu trabalho, então eu atendia à noite, final de semana, feriados, mas eu amava muito
ter aquele momento de ler o mapa da pessoa, e às vezes eu recebia áudios imensos, né? Às vezes já cheguei a receber áudio de 10 minutos, né, da pessoa que recebeu o mapa, a pessoa chorando, agradecendo. E eu fui percebendo cada vez mais o quanto que a astrologia poderia ajudar outras pessoas, assim como tinha me ajudado. No ano seguinte, em 2018, eu estava num processo meditativo muito profundo, né? Eu sou uma pessoa muito sensível também espiritualmente, né? Tenho esse lado, também tá no meu mapa bem expresso, regente do mapa astral na casa 12, enfim, então tem todo esse lado e outros pontos mais, né? Eu tava num processo meditativo muito profundo e eu me vi saindo, né, do meu corpo, projetando para fora, assim, eu tava de olhos fechados e me vi indo e encontrando com seres de luz, né, que estavam ali comigo. Aí você pode chamar de anjo, de guardião, de mentor, não é sobre isso, qual é o nome, é amigos espirituais. Eram seres muito bons, de muita luz, é isso que importa. E eu via um deles muito feliz, pulando, celebrando, e eu via até assim meio que fogos de artifícios energéticos, né, de luz, assim, explodindo em luz, celebrando. E eles me passavam um projeto, assim, um projeto, e eu via na minha tela mental, famílias, mães, crianças, e eu recebia aquilo e fiquei muito feliz. Quando eu fui retornando, eu pensei, eu acho então que é o momento de começar a atender crianças, a fazer as leituras para as crianças, e eu comecei a fazer isso. E dessa época, eu tenho lembranças muito boas, seja das mães, das crianças, da energia de troca que tinha ali nessas leituras. E esses dias, inclusive, eu recebi uma mensagem muito especial, né, de uma mãe, que é a Devani, que eu pude fazer a leitura do filho dela, do João. Hoje ele tá com 11 anos de idade. E se não me falha a memória, essa leitura foi lá em 2020, mais ou menos. E olha que mensagem linda que ela mandou. Vou ler para vocês. Ela falou, né, que a melhor leitura de mapa da vida. Fiz a leitura de mapa meu e do meu filho. E foi incrível. Entendi que eu nasci para ser mãe dele e ele meu filho. É incrível poder enxergar as necessidades dos nossos filhos para poder melhor direcionar a vida deles. Super recomendo. E foram muitas mensagens assim carinhosas, né? Eu lembro da primeira criança que eu atendi, que a mãe dela depois me relatou que, nossa, o mapa da minha filha me ajudou a enxergar também a minha relação com a minha mãe e ressignificar questões minhas. E ali eu fui percebendo a profundidade, né? O quanto que olhar para a infância é algo tão importante. Mas, ok, ali era só o começo do que eu estou fazendo hoje. Porque hoje o meu trabalho é focado na astrologia infantil, mas nessa época ainda não. Não era exclusivamente para a astrologia infantil. Eu falava de astrologia de uma forma mais ampla, eu dava cursos junto com o Giovanni, meu marido, a gente era terapeutas juntos, então a gente dava mentorias, a gente tinha a nossa escola digital de autoconhecimento, que era a escola para raros, a gente tinha curso de autoestima, né? A gente trazia a parte astrológica, mas também a parte terapêutica e atuávamos juntos, né? Mas tudo mudou quando a gente decidiu ter a Kayla, né? A nossa filha. A Kayla, ela já tinha aparecido para mim numa visão em 2018. Também nesse ano de 2018 que eu recebi esse projeto, eu também tive uma visão incrível dela. Eu lembro até hoje, eu tava de olhos abertos, não tava num processo meditativo, não. Eu estava de olhos abertos, sentada num balancinho de um mini parquinho que tinha num prédio que eu tava hospedada. Nessa época eu tinha ido a São Paulo, tinha ido fazer um trabalho de cura ali para mim, para minha vida, e eu tava ali, sentada nesse balancinho, de olhos abertos. E eu vi a Kailinha, exatamente como ela é hoje, loirinha, vindo na minha direção, como um raio de sol, e me falando, né, dela, de quem ela é, me mostrando a energia dela, essa energia de força que ela traz e de doçura ao mesmo tempo, né, que é o mapa dela, e me falando esse nome, Kayla, o nome dela, que eu nunca tinha ouvido falar antes. Depois eu até fui no Google, pensei, será que... Porque eu tenho o lado, né, espiritual, mas eu sou muito racional também, muito capricórnio, né, muito pé no chão. Eu não gosto de simplesmente ouvir aquilo, não, eu gosto de realmente entender, assentar as coisas, peneirar as coisas, ver o que faz sentido ou não. E eu fui pro Google e digitei, falei, não, será que isso é verdade mesmo? E aí realmente tinha lá esse nome, e que significa ramo de loureiro, coroada com louros, aquela que gosta de viver, né? E realmente ela tinha me mostrado essa energia da alegria, sorriso, liberdade, né? E é como ela é hoje, né? Quem acompanha os nossos conteúdos, às vezes a gente comenta algumas coisas da nossa vida e vocês veem isso, né? O quanto ela é essa luz. E eu tive essa visão com ela naquele ano de 2018. Mas anos depois foi quando realmente era o momento dela
vir para a Terra, né, estar aqui com a gente. E quando a gente decidiu engravidar, a gente estava nesse processo dos nossos cursos, dos nossos trabalhos juntos, né, eu e o Giovanni. E aí a gente achou que a gente iria seguir fazendo, né? Afinal, eu iria estar grávida, mas a vida continua, né? Mas não foi assim que aconteceu. Quem me acompanha desde aquela época talvez lembre que eu tive uma gravidez bem difícil do início ao fim. Eu cheguei a ficar acamada, cheguei a precisar ir, né, para o hospital. Foram momentos realmente desafiadores. Eu tive que parar, literalmente. Eu fui obrigada a parar, a ficar em completo silêncio e, como eu já disse algumas vezes, foi como ir para debaixo da terra realmente. Só que enquanto eu estava passando por esse processo de silêncio, de transformação, o Giovanni também estava passando pelo processo dele, porque a gente não conseguia mais ter tanta troca, tanta conversa, porque eu não estava bem. Eu começava a falar, começava a passar mal. Então, e ele tinha que focar também no trabalho, né? Dar continuidade naquilo que a gente estava fazendo, dar seguimento às mentorias, ainda que sozinho, fazer o que tinha que ser feito. E esse processo também foi transformador para ele, cada um no seu momento de silêncio profundo, vamos dizer assim. E quando eu fui melhorando, né, quando eu fui dando conta de pelo menos não ter que ficar deitada o dia todo, né? Não ter que estar tão paradinha, quieta ali, que senão eu passava mal. Eu fui voltando e eu lembro que eu tive muito claro para mim que era momento de mudar. E eu falei pro Giovanni, a gente precisa mudar. E para minha surpresa, ele simplesmente virou para mim e disse: "Sabe que você tá traduzindo exatamente o que eu também tô sentindo?" E ali foi um momento muito legal de realinhamento da nossa jornada, do nosso caminho, e a gente entendeu que era a hora de modificar o foco do nosso trabalho. E eu falei para ele: "Mamãe astróloga", é isso que eu ouvi, né? Porque eu entrava nesses processos de muito silêncio e eu ia me conectando, captando algo diferente. E eu disse para ele: "Eu preciso ensinar astrologia para mães. Essa ferramenta precisa estar na mão de mães, porque o mapa astral pode nos ajudar muito a perceber quem nós somos." E nesses anos, enquanto terapeuta, junto com o Giovanni, ou quando antes, né, da gente trabalhar juntos e tudo mais, desde ali de 2017, porque além de astrólogo eu também tinha, né, as minhas formações nas áreas terapêuticas, né, terapias holísticas e tudo mais, então eu já vinha atuando dessa forma também, e algo que sempre me incomodava era olhar a história de vida das pessoas e pensar: por que tem que ser assim? Por que a pessoa tem que se desconectar tanto de si, né, para na vida adulta começar a ter problemas, assim como eu narrei aqui que eu tinha, entrar em crise existencial, para daí se perceber? Por que a gente não pode já crescer mais alinhado com a gente? A gente encurtaria um caminho imenso e ficar gastando tempo precioso de vida que a gente tem aqui só para ficar olhando para trás, ressignificando, lidando com questões e trabalhando para seguir em frente. E tudo bem, se esse é o seu processo, se é o meu processo, mas eu acredito muito que as coisas podem ser diferentes daqui para frente. Não que as nossas crianças não vão ter as próprias questões delas, mas pode ser muito mais leve, entende? É nesse sentido. E quando eu falei tudo isso pro Giovanni, na hora ele falou: exatamente, é isso que a gente precisa fazer. Só que aí veio o nosso lado pé no chão, racional, que a gente tem que ter na nossa vida, que é um equilíbrio. Você pode ter os seus sonhos, as suas inspirações, mas tem que ter um pé no chão. E aí, lá fomos nós pesquisar na internet, mas será que isso existe? Será que outras pessoas estão fazendo isso? Será que mães querem isso mesmo? Né? Será que não é muita viagem? Nossa! E aí a gente foi pesquisando e a gente não encontrava nada. O máximo que eu encontrei foi assim: uma aula para falar dos bebês de cada signo. Só. Bebê de Sagitário é mais agitado. Enfim, no máximo. Não assim para falar do mapa, né? Dessa forma que eu trago. Não para falar dessa questão de como que a gente pode hoje semear esse futuro, né? Enfim, a gente não encontrou algo assim, nesse sentido. Eu lembro até hoje, porque naquele momento a gente olhou um pro outro e falou: nossa, ou isso é um bom sinal de que a gente é que vai começar, né? Ou isso é um sinal de que a gente é louco mesmo e que a gente tá viajando. Só que eu e o Giovanni, a gente é muito intuitivo, a gente é muito conectado com essa inspiração que nos guia, esse nosso Deus maior, que é o que nos orienta. E a gente falou: vamos seguir, vamos fazer, vamos tentar. E aí eu fui começando, fui escrevendo os primeiros posts. A maioria dos posts que eu escrevia era na cama, passando mal. E aí eu ficava me perguntando: será que elas vão gostar? Será que elas vão achar que esse conteúdo é relevante, que ele realmente ajuda? E para minha surpresa, eu fui recebendo muitos feedbacks incríveis, né? Tanto em relação ao próprio mapa das crianças, quanto em relação ao próprio mapa das mães, porque o meu objetivo com esse trabalho desde o começo sempre foi falar do mapa da sua criança, mas também trazer o seu olhar
para você, para sua infância, né? Eu até separei aqui alguns relatos, assim, são vários, né? Até difícil escolher, porque, enfim, é muita coisa. Mas eu separei alguns só para ilustrar um pouco disso que eu tô falando, né? Comentários que foram feitos em posts, em vídeos, vídeo de YouTube, enfim. Acho legal que, além de aprender sobre meus filhos, posso entender um pouco da minha infância. Caí de paraquedas nesse vídeo e, apesar de ser voltado para criança de virgem, ouvi muitas coisas que andam comigo desde a minha infância até hoje. Sou pisciana e esse post serviu muito para mim. Muito bom, tenho Sol, Vênus em peixes, emoções profundas às quais não pude aprender a lidar quando pequena. Acho que se minha mãe tivesse assistido esse vídeo, talvez eu não sofresse tanto com as falhas ou pelo inesperado. Virginiana, filha de Virginiana. Seus conteúdos são incríveis, parabéns e gratidão. Tenho lua em Libra e realmente é tudo isso. Cresci sem saber meus gostos. É sempre difícil tomar uma decisão sozinha. Acho que praticamente todos os conteúdos têm esse potencial de, além de proporcionar conhecimento sobre a criança, transpor para as nossas próprias vidas adultas e nossa criança interior. Tudo é passado com tanta leveza e sinceridade. Gosto demais de acompanhar seu trabalho, sabe? Minha lua em peixes, muita coisa se esclareceu por aqui. Então, eu fui tendo essas surpresas, né, das reações das pessoas aos conteúdos. Reações muito positivas a esse trabalho, e é muito legal, porque eu tô contando aqui um pouco, de forma resumida, a história, mas se eu fosse relatar detalhadamente as incertezas de quando a gente decidiu que iria mudar tudo, que a gente iria reestruturar a nossa vida, o nosso trabalho, para ouvir esse chamado do coração. E para quem acompanha o meu trabalho sabe que eu criei o curso Mamãe Astróloga, que é o meu método voltado para mães que desejam compreender o mapa astral das suas crianças, justamente para mostrar o quanto que a astrologia pode nos ajudar desde cedo a crescer muito mais conectados com quem nós somos, com as nossas capacidades, com a nossa natureza, que é o que eu chamo de seu funcionamento, né? Cada um tem o seu próprio funcionamento. E o mapa astral mostra isso. Por isso que hoje, depois de ter rompido com aquelas incertezas lá do começo, eu posso dizer aqui com muita confiança, a gente fez a escolha certa lá atrás, quando a gente entendeu que era o momento de seguir por novos caminhos, e eu tô muito feliz pelos resultados do trabalho que está sendo feito. E isso proporciona, inclusive, a gente estar aqui para essa aula especial, para falar do poder do horário de nascimento da sua criança. Eu vou compartilhar aqui a minha tela e a gente vai entender que poder é esse. E agora que eu tô aqui compartilhando a minha tela com você, fica mais fácil de transmitir essa ideia que eu quero passar aqui com essa aula. Por que que o horário de nascimento da sua criança é tão importante assim? Qual é esse poder que esse horário revela? E para isso, eu vou desenhar aqui, né? Vocês vão ver desenhar bastante aqui nessa aula, vão ter que aguentar meus desenhos de palitinho. E eu vou começar aqui desenhando o mapa astral. E a gente sabe que o mapa, né? Se você já fez o levantamento, o cálculo do mapa da sua criança, se ainda não fez, depois vai lá no meu Instagram para você poder fazer esse levantamento, saber exatamente, né? Em qual casa que tá o Sol, em qual casa tá a Lua, como que é esse mapa, mas a visão gráfica dele é assim, um círculo repartido em 12 fatias, né? E o que que são essas fatias? Essas fatias são as 12 casas. As 12 casas astrológicas, elas representam setores da nossa vida, né? Então a gente tem aqui nessa linha inicial aqui, a gente tem o ascendente, né? Essa aqui é a linha do ascendente, e aqui o meio do céu, que é o ponto mais alto ali do mapa, mais destacado, aqui o fundo do céu e aqui o descendente, né, que é o lado oposto do ascendente, descendente. E aí vamos numerar aqui as 12 casas para a gente construir juntas esse mapa para que fique muito claro o que eu vou trazer aqui. Então a gente tem aqui a casa 1, aí logo em seguida a casa 2, 3, 4, casa 5, casa 6, casa 7, casa 8, casa 9, casa 10, casa 11 e casa 12. Então, são 12 casas astrológicas. Cada uma dessas casas representa um setor das nossas vidas. E o que está faltando aqui nesse mapa? Está faltando o colorido dos signos, tá? Então, vamos supor que esse mapa seja de uma criança que tem o ascendente em Câncer, tá? Então, aqui na casa 1 vai estar o signo de Câncer, que é o ascendente. Depois de Câncer, vem qual signo? Leão, depois Virgem, depois de Virgem, Libra,
depois Escorpião, depois Sagitário, Capricórnio, Aquário, Peixes. E aí depois de Peixes, que é o último, recomeça. Aí vem Áries, que é o primeiro signo do zodíaco. Nossa, ficou feio esse símbolo, deixa eu fazer de novo aqui. Áries, depois de Áries, Touro e depois Gêmeos. Essa aqui é a ordem dos signos zodiacais. E vamos fazer uma suposição, tá? Eu vou até anotar aqui do lado. Vamos dizer que esse seja um mapa de uma criança com Sol em Peixes e uma Lua em Leão. Vou pegar só o Sol e a Lua como exemplo para não complicar, se ficar trazendo todos os elementos do mapa, de repente fique complicado para você acompanhar comigo aqui esses conceitos que eu vou trabalhar. E qual que é o ascendente? O ascendente é em Câncer. Ok. Se essa criança, deixa eu pegar aqui outra cor. Se essa criança então tem o Sol em, em Peixes, onde que tá Peixes nesse mapa? Tá bem aqui, ó, na casa 9, ó. Aqui o símbolo de Peixes. Vou até desenhar aqui o símbolo do Sol, que é esse círculo com a bolinha dentro, tá? Então, o Sol dessa criança tá em Peixes, na casa 9. E a Lua dessa criança? A Lua em Leão, tá? Onde tá o signo de Leão? Tá aqui. Aqui tá o signo de Leão. Então, eu vou desenhar aqui o símbolo da Lua. E em qual casa que essa Lua vai estar? Na casa 2, tá? Então, eu vou até anotar aqui nesse nosso exemplo. O Sol em Peixes, tá? Na casa 9. A Lua em Leão, na casa 2. E eu vou até copiar aqui essa informação, porque agora eu vou apagar tudo e vou dar um segundo exemplo. Aqui nesse primeiro exemplo, o ascendente era em Câncer, mas vamos modificar esse ascendente. Vamos dizer que em vez de Câncer, o ascendente dessa criança seja no signo de Libra. Vou até colocar aqui, ó, esse aqui é o meu primeiro exemplo, exemplo 1. Deixa eu até digitar aqui, exemplo 1. Exemplo 1. Agora vamos para o exemplo 2. Deixa eu pegar aqui e mudar a cor. Então, nesse nosso segundo exemplo, o ascendente é em Libra. Então, vamos desenhar aqui o símbolo de Libra. Depois de Libra vem Escorpião. Depois de Escorpião vem Sagitário. Depois de Sagitário, Capricórnio. Depois de Capricórnio, Aquário. É bom que aí vocês vão treinando bastante, né? Depois de Aquário vem Peixes, vão treinando comigo aqui a ordem dos signos. E Peixes é o último signo, não é isso? Então, depois de Peixes, a gente recomeça a nossa roda zodiacal. Então, Áries, que é o primeiro signo, e aí Touro, depois de Touro, a gente tem Gêmeos, depois de Gêmeos, a gente tem Câncer, depois de Câncer, a gente tem Leão, e depois de Leão, a gente tem o signo de Virgem, tá? Agora, vamos ver como é que vai ficar esse mapa. Deixa eu pegar aqui a letra preta. Essa criança tem o mesmo Sol em Peixes da criança do outro exemplo, do exemplo 1. A Lua tá em Leão, igualzinho. Qual é o ascendente dessa criança? Libra, não foi isso? Olha aqui, ó. Casa 1 aqui. O que é o ascendente? É essa linha que corta aqui a casa 1. Essa linha que é o início da casa 1. Essas linhas, tá, das casas, até vou fazer essa observação. Essa linha que corta aqui o início de cada casa, a gente chama de cúspide, né? A cúspide é o início da casa e sempre vai ter um signo tocando naquela cúspide. Então, qual é o nome da cúspide da casa 1? Ascendente. E aqui a gente tem a cúspide da casa 2, a cúspide aqui da casa 3, que é o início da casa. Mas algumas cúspides são muito importantes no mapa e por isso elas recebem esse nome especial, como é o caso aqui do ascendente, do meio do céu, descendente, fundo do céu, tá? Então, essa aqui é a linha que marca o signo ascendente, que é, no nosso exemplo aqui, Libra, tá? Agora, voltando aqui para o nosso exemplo, vou até colocar aqui, exemplo 2, só para a gente, exemplo 2, só para a gente saber do que estamos falando. Ok, essa criança tem o Sol em Peixes, não é isso? Mas nesse nosso exemplo, onde que está o signo de Peixes? Em qual casa? Tá aqui, ó, na casa 6, ó. Então, vou fazer aqui o desenho do Sol. Vai ficar um pouquinho apertado, mas vai dar para entender que é um círculo, né? O símbolo do Sol é um círculo com essa bolinha dentro, falando da nossa delimitação de espaço, né? Então, Sol em Peixes, na casa 6.
E a Lua? A Lua não está em Leão também, assim como no nosso primeiro exemplo? Onde que está Leão nesse mapa aqui? Tá aqui, ó, casa 11. E vamos desenhar aqui também o símbolo da Lua, para saber que a Lua está em Leão e na casa 11. Vamos anotar aqui, para a gente poder ter essa anotação e vocês poderem comparar, tá? Então, o Sol está em Peixes na casa 6 e a Lua em Leão na casa 11. E qual que é o ascendente? Libra. E o que que eu quero mostrar aqui para vocês com esses dois exemplos? Vou até apagar aqui para o mapa ficar mais limpo. Vou colocar aqui, tá? O exemplo 1 e o exemplo 2. O que que eu tô querendo mostrar aqui para vocês? Vamos lá. As duas crianças compartilham o mesmo Sol, não é mesmo? Sol em Peixes. O Sol fica cerca de 30 dias no mesmo signo, né? Ele caminha 1 grau por dia. Então, durante esses 30 dias, se nascerem, sei lá, quantas mil crianças, né? Naquele momento que o Sol está transitando em Peixes, todas essas crianças vão ter o Sol delas em Peixes. Só que a gente tem uma certa mania de querer colocar todo mundo no mesmo saco, né? Então, é Peixes, Pisciano, pronto, tá tudo igual, são crianças do signo de Peixes. E ainda que elas tenham sim muito em comum, a questão é que a casa em que esse Sol está, a casa astrológica em que esse Sol em Peixes caiu nesse mapa, vai fazer toda a diferença na vida dessa criança. Vamos comparar aqui nesses dois exemplos. Pegando o exemplo número 1, a criança de Sol em Peixes na casa 9. A casa 9 é a casa que fala dos estudos superiores, da nossa busca por expansão, por crescimento. É uma casa também muito relacionada a publicar, a divulgar o nosso conhecimento. Por isso que também professores, né, podem ter destaque nessa casa 9, pessoas que compartilham o seu saber de alguma forma. Então é uma casa em que a gente busca se expandir, pode ser inclusive por meio de viagens, por meio de experiências culturais, por isso que na casa 9 a gente também fala das viagens longas, né? Todos esses temas a gente vê na casa 9. Peixes é o signo que fala da nossa imaginação, esse lado mais sensível, mais sonhador, intuitivo. E sim, essa criança vai ter todo esse lado, mas em qual área da vida dela isso vai ficar tão evidente, né? Isso vai transbordar. É justamente nessa área, na casa 9. Então pode ser, por exemplo, uma criança que ensina, que vai de alguma forma transbordar essa imaginação dela para mais pessoas verem. O lado sonhador dessa criança de Sol em Peixes na casa 9 está potencializado, porque a casa 9 é a casa que fala das grandes visões, né? Pessoas visionárias que sobem um monte e enxergam longe. Por isso que muitas pessoas até que trabalham com oráculos ou que são visionárias num sentido mais de negócios, né? Muitas delas têm casa 9 em destaque, porque elas conseguem enxergar o futuro das coisas. Agora, vamos pensar aqui nesse exemplo número 2. Essa criança também tem Sol em Peixes. Peixes, o signo imaginativo, sensível, conectado com esse lado do invisível, mas esse Sol está bem na casa 6, esse setor aqui das nossas vidas. E a casa 6 é uma casa que fala de lidar com os limites aqui materiais. Por isso que é nessa casa que a gente fala de rotinas, de cuidados com a saúde, no sentido de construir uma qualidade de vida. Na casa 6 a gente fala sobre ter disciplina para construir um método, né? A gente ser um pouco mais consistente e metódico, seguir um passo a passo em prol da organização da nossa vida, organização interna e externa, e isso nos leva a objetivos. Então, olha como são temas diferentes. Essa criança de Sol em Peixes, digamos que ela trabalhe com a parte artística, é super possível, mas ela vai ser aquela pessoa que ela vai ter o método dela, que vai aprender ao longo do tempo a importância de ter hábitos, de ter certas rotinas. E por mais que tenha esse lado flexível do signo de Peixes, o signo de Peixes é um signo muito fluido, muito aberto para experiências, para transcender os limites, né, aqui da matéria. Essa criança de Sol na casa 6 vai desde cedo entrar em contato com os limites e com as necessidades do corpo dela. Então ela vai entender, por exemplo, que tem certos alimentos que não fazem bem a ela, que ela tem que ter assim um certo filtro. A casa 6 fala da gente ter filtro. Então vai ser um pisciano meio diferente desse pisciano aqui, percebe? E você já deve ter conhecido, né, piscianos e piscianos. Talvez, quem sabe, já aconteceu inclusive isso, de mães virem me falar: eu tenho 2 filhos de tal signo, os 2 são de câncer, por exemplo, mas eles são diferentes. Ou então você ter 2 pessoas na família, pessoas amigas e tal, que são do mesmo signo, mas elas são bem diferentes entre si, apesar de terem muitas semelhanças. E por quê? Porque a casa em que esse Sol vai estar no mapa vai moldar muito a expressão desse Sol, tá?
E quem que colocou esse Sol na casa 6? Foi o ascendente em Libra, lembra? O ascendente não é o primeiro signo aqui? E nesse nosso exemplo, Libra sendo o primeiro signo, o signo que abre o mapa, guarda essa palavra, abrir, abertura. Vou até marcar aqui, abertura. Essa linha aqui do signo ascendente é uma linha de abertura de caminhos na sua vida, na vida da sua criança. E foi esse signo ascendente, como ele abriu o mapa, foi ele que colocou o Sol na casa 6, em vez de ser na casa 9, né? Como nesse primeiro exemplo aqui, em que o ascendente estava em Câncer. Porque o mapa, ele segue aqui a ordem dos signos, né? A ordem zodiacal. E aí, como o Peixes acabou indo para a sexta casa e esse Sol tá no signo de Peixes, esse Sol vai ficar aqui, diferente do nosso primeiro exemplo, em que o ascendente não era Libra, mas Câncer. Nesse segundo mapa, olha onde que está Câncer. Câncer está na casa 10. Nesse primeiro exemplo, Câncer estava na casa 1. E isso modifica completamente o desenho do mapa astral. Agora, vamos pensar na Lua. Essas duas crianças têm a Lua em Leão. Elas compartilham a mesma Lua. A Lua fica cerca de 2 dias e meio em cada signo. Então, naqueles 2 dias e meio que essa criança de Sol em Peixes, né, que a Lua estava em Leão, essas duas crianças nasceram nesse mesmo período em que a Lua estava transitando em Leão. Então elas compartilham a mesma Lua, como eu disse. Só que uma delas é na casa 2 e a outra na casa 11. Ok, e Leão é o signo que fala da expressão dos nossos dons. Leão fala da nossa autoestima, da nossa criatividade, entre tantos outros temas. A casa 2 é o setor do mapa que fala da nossa busca por estabilidade, segurança financeira, materialização dos nossos objetivos. Então, por mais que a Lua em Leão ela tenha esse lado apaixonado pela vida, e se você conhece alguém de Lua em Leão, se a sua criança tem Lua em Leão, você vai perceber isso, essa motivação, essa vivacidade. Mas, estando numa casa 2, vai ser uma Lua em Leão um pouquinho mais pé no chão. Porque a forma como um astro se comporta vai estar também condicionada não apenas ao signo, mas também à casa. Só para dar um exemplo, você pode ser a pessoa mais extrovertida do mundo. Quando você entra num ambiente que exige silêncio, por exemplo, um hospital, geralmente a gente fala mais baixo. E se a gente começa a falar alto, as pessoas olham para nós, né, num consultório. Por quê? Porque não é adequado. Agora, se você tá numa festa e tá todo mundo falando alto, gritando, e você é alguém que naturalmente fala mais baixo, naquele ambiente você se vê obrigada a ter que falar mais alto, a se adequar, não é assim? E quem é mais introspectivo, mais introvertido, geralmente não gosta desses ambientes, porque fala assim: ai, eu gosto de ir em lugar em que dá para conversar de boa. Nossa, eu fui em tal lugar e tinha que falar gritando, né? Por quê? Porque a pessoa não gosta de ter que falar nesse tom de voz. Mas querendo ou não, você tem que se adequar, porque tá ali num ambiente barulhento e aí todo mundo fala um pouco gritando. Então percebe como que o ambiente também molda o nosso comportamento? E da mesma forma, eu quero que você pense nas casas astrológicas como se fossem ambientes. Então é um ambiente em que o planeta tem que também se adequar de alguma maneira. E por mais que a Lua em Leão seja mais extrovertida, seja mais alegre, mais otimista, opa, uma Lua na casa 2, se ela fica sem dinheiro, sem segurança material, sem uma previsibilidade, você não vai ver ela tão otimista assim, não. E aí eu vou repetir a pergunta aqui que eu fiz agora há pouco. Quem foi que colocou essa Lua em Leão na casa 2? O ascendente. Por quê? Porque Câncer estava aqui, né, em primeiro lugar, abrindo, lembra? A abertura. Câncer estava, no nosso primeiro exemplo, abrindo esse mapa, sendo esse portal, essa passagem. Câncer estava aqui, e na casa 2, depois de Câncer, vem Leão. Então, Leão estava na casa 2, e aí a Lua veio para a casa 2. Agora, vamos para esse segundo exemplo aqui. A mesma Lua em Leão. Essas duas crianças compartilham a mesma Lua em Leão, que é uma lua de alegria, vivacidade, né? Todo esse lado que eu já comentei. Mas tem o tempero da casa, né? Lembra? Acabei de dar o exemplo. Você, por mais extrovertida que você seja, você não sai falando alto em ambientes em que é conveniente o silêncio. Da mesma forma, numa casa 2, né, você não sai tomando atitudes só baseada na empolgação. Você quer chão, você quer pezinho no chão. E eu quero que você já vá pensando o quanto que essa questão de ter pé no chão, para algumas pessoas, é essencial. E para outras, talvez não é o valor primordial da vida dela, não é o que mais importa, né? Claro que isso é importante para todo mundo, a gente ter uma organização, uma certa previsibilidade, mas para algumas pessoas esse tema se torna extremamente crucial. No caso de uma lua
na casa 2, nossa, esse tema ele é inegociável. Por mais que a pessoa esteja empolgada com algo, Lua em Leão, se essa empolgação não encontrar um chão para ela realmente crescer e florescer, não vai dar certo. Então, agora olhando para esse segundo exemplo aqui, a mesma lua em Leão, essa lua festeira, alegre, mas na casa 11, que está bem aqui no nosso exemplo. E a casa 11 é a casa que fala dos grupos, que fala dos amigos, da nossa influência nesses grupos, né? Traz até com a lua ali nessa casa 11 uma certa popularidade. É alguém que lida com muitas pessoas, né? Que interage, que tem uma certa influência. E aí veja que são temas um pouco mais abertos, menos pé no chão. Ou seja, essa criança de lua em Leão na casa 11, ela tende a ser um pouco mais solta do que essa criança de lua em Leão na casa 2. Ela tende a ter uma necessidade de movimento maior, de trocas com outras pessoas, ideias, quer estar o tempo inteiro interagindo, não quer ficar ali estável demais. Coisa que uma lua numa casa 2 quer muito, estabilidade. E aí, de novo, fica aqui a minha pergunta: quem foi que colocou essa mesma lua em Leão? Veja, são duas luas em Leão, mesmo signo, só que em casas diferentes. E olha como que modificou. E quem que colocou essa lua em Leão na casa 11? O ascendente em Libra. Não foi isso que a gente viu aqui agora há pouco? E eu poderia ficar fazendo isso com todos os astros. Ah, vamos aqui olhar para o planeta Mercúrio, olha a diferença que vai dar, ficar comparando, né? Mas eu acredito que não tem necessidade, né? Isso iria tornar essa aula muito longa. Eu acho que já deu para você captar o quanto que duas pessoas com o mesmo Sol, a mesma Lua, olha só, Sol e Lua iguais, podem ser muito diferentes, podem ter necessidades muito diferentes, já que a Lua fala das nossas necessidades. Essa criança aqui tem mais necessidade de interação. Já essa aqui tem mais necessidade de estabilidade. Ou então, os nossos objetivos de vida, já que um dos temas do Sol são os objetivos que a gente vem para realizar. E as duas, Sol em Peixes, mas uma vai canalizar esse Sol em Peixes onde? Na casa 6, naqueles temas da casa 6. Ou seja, essa necessidade de ter método, ser dedicada, assuntos da casa 6. Já essa outra criança aqui, com o mesmo Sol em Peixes, vai ter esses objetivos de peixes, mas canalizados nessa casa 9, nessa casa que fala por ampliar as nossas fronteiras, buscar o conhecimento e transbordar esse conhecimento, como eu já expliquei aqui. E isso que eu estou resumindo muito para vocês. E de novo, quem que determinou em qual casa estaria o Sol, em qual casa estaria a Lua? O signo ascendente. E é aqui que entra a força desse tema que está sendo trabalhado aqui, o poder do horário de nascimento da sua criança. Que poder é esse que eu estou falando? É justamente o poder desse signo ascendente. Por quê? Quem foi que determinou o ascendente? O horário de nascimento da sua criança. E primeiro, vamos entender o que é esse tal signo ascendente, né? O signo ascendente, a gente tem uma definição técnica na astrologia, que talvez você já deve ter ouvido, mas fica aquela coisa meio confusa, né? Fala-se que o signo ascendente é o signo que estava subindo na linha do horizonte. Isso é o ascendente, o signo que estava subindo na linha do horizonte. Mas fica meio vago, subindo, que linha? Vamos destrinchar aqui esse conceito juntas, tá? A gente tem na astrologia o que a gente chama de linha do horizonte, que é justamente essa linha que corta em duas partes o nosso mapa. E essa linha separa aquilo que é visível, que está aqui em cima, daquilo que é invisível, daquilo que está embaixo, que está aqui nesse ponto aqui abaixo dessa tal linha do horizonte. E é bem aqui, nessa linha do ascendente, que o Sol nasce. Eu vou até colocar aqui um Sol bem bonito, né? Quando ele está nascendo de manhã, né? Ele está ali luminoso, né? Está ganhando a força dele, está surgindo. Aqui, nesse ponto, é onde o Sol nasce. É o leste dessa linha do horizonte. E aqui no descendente, vou pegar até outra cor, aqui é onde o Sol se põe. Sabe quando o Sol já tá ali, laranjinha, se pondo, né? Esse aqui é o lado oeste dessa tal linha do horizonte. Aqui o Sol se põe. E o ascendente não é o signo que estava subindo na linha do horizonte, na tal linha do horizonte, que é essa linha aqui que corta, que a gente já fez aqui em verde? Ou seja, é esse signo que estava subindo aqui, nesse mesmo lugar que o Sol nasce, né? E aí o Sol nasce, aí ele vai
progredindo ali ao longo da manhã, até que ele chega aqui no ponto auge, né, que é o meio do céu, que é um ponto de grande destaque, de visibilidade. Geralmente as pessoas que nascem próximo ao meio-dia vão ter sol bem próximo aqui ao meio do céu, e aí esse sol vai diminuindo, né, a sua força, até que por volta ali de 6 da tarde é o momento que esse sol se põe, e aí a gente entra aqui embaixo da Terra, que a noite é representada. Então, a noite vai avançando, 7, 8, 9 da noite, tal, até que chega aqui no fundo do céu, que é o oposto ao tal meio do céu. É aqui que o sol vai estar mais escondidinho, né? E aí esse sol vai continuar avançando nessa escuridão da madrugada, vai avançando, avançando, até que ali, mais uma vez, por volta de 6 da manhã, o sol vai fazer esse movimento de nascer. Mais uma vez, dia após dia. E é nessa palavra, nascer, nascimento, vou até anotar aqui de vermelho, aqui embaixo da palavra abertura, nascimento. Essa também é uma palavra-chave quando a gente fala do signo ascendente, porque o signo ascendente, vou até pegar aqui, maior aqui, para destacar bem o que eu vou falar. Eu sei que esse desenho nosso já tá assim todo poluído, mas você vai entender tudo que eu tô falando aqui. O signo ascendente, ele representa o momento exato de nascimento. O momento que a sua criança, digamos assim, saiu dessas profundezas aqui embaixo e se mostrou para a vida, nasceu para a vida, foi exposta. E aí talvez você me diga assim: nossa, Samantha, mas você não tem noção como foi o meu parto. O meu parto não foi nada fácil, ou não foi como eu queria. E eu não sei a sua história, eu sei que a gente está no Brasil, que é um país em que ocorrem muitas situações que não deveriam ocorrer com nós mulheres. Ou então, pode ser que você tenha planejado algo e não saiu daquela forma como você gostaria. Ou pode ser que a sua criança tenha vindo prematura. Enfim, são muitas as possibilidades e eu sei que, às vezes, tocar nisso, né, no momento de nascimento, pode ser um pouco delicado para algumas pessoas, porque nem sempre os relatos de parto são os mais lindos, né? Aquele relato super idealizado, romantizado, não. Mas ainda assim, o que eu quero te dizer? Eu quero te dizer que no momento de nascimento da sua criança, por mais que talvez não tenha sido como você gostaria ou como hoje você acredita que poderia ter sido, ainda assim foi esse o horário, esse o momento que a sua criança saiu literalmente das profundezas e nasceu, subiu, né? Assim como o sol, quando o sol nasce e aí ele fica ali visível para nós e aí a gente lembra que a vida é fluxo, que a vida é uma continuidade. E quando eu estava preparando aqui essa aula para vocês, eu estava lembrando de um fato da minha vida. No começo aqui eu contei um pouco da minha história e falei, da visão que eu tive lá em 2018, tanto com a Kayla, quanto com aqueles mentores, né, me passando aquele projeto. Pode parecer que, nossa, que lindo a vida da Samantha, aquele ano foi maravilhoso. E não, na verdade, o que eu tenho a dizer é que se aquele não foi o pior ano, foi um dos piores anos de toda a minha vida. Porque foi naquele ano que eu perdi amizades importantes, foi naquele ano que eu me divorciei, foi naquele ano que eu sofri acidente de carro, foi naquele ano que eu passei pelas dores e frustrações mais fortes que eu já vivi na minha vida e que depois não foi fácil de lidar. E eu tive uma experiência muito marcante. Eu não sei se já aconteceu com você, de você se sentir dentro dessa profundeza da terra, né? Como se você fosse uma semente sendo esmagada ali. Mas foi o que eu vivi naquele ano. E eu lembro até hoje de uma viagem que eu estava fazendo. Nessa época eu morava em Rondônia e eu estava indo para o estado de São Paulo para buscar o meu autoconhecimento. Eu tinha alguns trabalhos de cura para fazer ali, enfim. E eu não me sentia nessa época realmente vista. Eu não sentia que eu tinha apoio verdadeiro. Eu me sentia muito sozinha, eu me sentia desamparada, eu sentia que as coisas na minha vida não ganhavam sentido, que as coisas não se encaixavam. Era muito sofrimento. E ainda assim, eu tinha que encontrar forças dentro de mim para procurar uma saída, ou seja, para sair daqui de baixo, né? Para subir. Assim como quando uma mulher entra em trabalho de parto e aí tem toda aquela questão das contrações empurrando nessa criança, não é fácil passar por esse processo. E eu lembro que eu fui para o aeroporto de madrugada, né? Eu ia pegar um voo de madrugada para ir para São Paulo e eu entrei no avião, tava todo mundo dormindo, né? Porque era bem na madrugada, ali umas 3 da manhã. E eu tava tão triste, eu tava tão distante do que eu realmente queria viver na minha vida, do que eu acreditava. E ainda assim, lutando aqui embaixo, né? Pra poder ver a minha vida realmente frutificar dessa forma, né? Essa luz transcender qualquer barreira. E me sentindo ali sozinha, sentindo tantas coisas. E eu lembro que enquanto os passageiros do avião estavam dormindo, tava tudo escuro no avião, eu só chorava, sabe? Eu acho que quem olhava pra mim achava que tinha acontecido alguma tragédia.
tragédia, mas não, eu tava só transbordando todas aquelas questões, aquelas frustrações que estavam dentro de mim. E aí chegou um momento que era a escuridão total, né? Quando você tá voando, que você tá ali no meio das nuvens, né? Então aquela escuridão, não dava pra ver alguma luz ali de fora, mas a madrugada foi avançando, igual acontece aqui, né? Foi avançando, avançando, e daqui a pouco eu olho pela janela e um raio de sol começa a surgir naquela linha, né? Porque quando você tá no avião, né, que você consegue ver aquele plano realmente. E aí dava pra ver essa luz surgindo, né, dessa linha do horizonte ali pra mim. Naquele momento, eu senti a renovação do quê? Da força da vida. E a vida, ela é fluxo, ela é constância, assim como esse sol, né, que ele vai fazendo esse movimento, que claro, é um movimento aparente, né, ao redor da Terra, a gente sabe pela ciência que é a Terra que gira em torno do Sol, mas a astrologia considera a nossa percepção daqui da Terra, e daqui da Terra, a percepção que dá é que o Sol é que está girando ao nosso redor. E quando o Sol faz esse movimento aparente, a gente está lembrando que a vida é feita de ciclos, a vida ela flui, a vida se renova, e depois daquele momento mais sombrio, em que eu me sentia ali nas profundezas, né, lidando com aquela dor, ver aqueles primeiros raios de sol me fez enxergar a beleza da vida. E é por isso que eu quero te dizer que, ainda que a forma como a sua criança nasceu não tenha sido exatamente, né, como você sonhava ou como você gostaria, e tudo isso que eu comentei, né, anteriormente, primeiramente eu gostaria de te dar um abraço, de te acolher. Mas eu quero também dizer para você que o meu desejo é que essa aula também possa, de alguma forma, ser uma cura, ser uma contribuição, para que você possa sim acolher com muito amor os seus sentimentos, a sua dor, assim como eu estava me acolhendo naquele momento. Eu estava ali no avião chorando e eu não ficava assim, eu tenho que me conter, eu tenho que fazer aqui um personagem, fingir que tá tudo bem. Não, a minha vida estava horrível, eu estava triste, aquilo estava transbordando, eu não aguentava mais segurar aquilo para mim. E eu estava ali me acolhendo. Só que a partir do momento que eu me acolhi e coloquei aquilo para fora, eu pude também dar espaço para enxergar essa grandiosidade, enxergar que existe sim algo maior e que a gente pode ressignificar até mesmo as experiências mais dolorosas, mais difíceis, mais frustrantes. E o que eu quero te dizer é que o horário de nascimento da sua criança foi o que determinou esse signo ascendente que a sua criança traz. Aqui no meu exemplo, é um ascendente em Libra. O ascendente, ele muda de signo a cada 2 horas e a cada 4 minutos ele avança 1 grau. Cada signo tem 30 graus. Então, o ascendente ele vai avançando conforme o horário. Inclusive, a palavra horóscopo, né? Talvez quando você vai procurar sobre mapa astral, você vai ver também horóscopo. Qual é o meu horóscopo? E essa palavra horóscopo também se refere a horário, porque é o horário do nascimento, junto com a data, né? Com o local, claro, é que compõe esse mapa como um todo, mas foi esse horário que colocou aqui, né, esse signo ascendente. E quando a sua criança nasce na força desse ascendente, é como se ela vestisse aqui uma roupagem. O ascendente representa isso também. Se a gente for pensar nos super-heróis, cada um tem a sua capa, a sua roupa. O Batman usa um tipo de roupa, o super-homem usa outro tipo. O Homem de Ferro tem toda aquela parafernália que ele usa. Quer dizer, cada um tá vestido dos seus próprios poderes. E quando a sua criança nasceu, ela se vestiu dos poderes que ela veio manifestar aqui nessa jornada. No caso aqui do nosso exemplo, essa criança se vestiu do ascendente em Libra. E é por isso que quando a gente fala de ascendente, a gente fala muito, e a imagem. Talvez você já deve ter visto essa definição, o ascendente é a sua máscara. Mas eu não concordo com essa definição, porque eu acho ela muito reduzida. Máscara parece que é algo que você tira. E o ascendente, não tem como você tirar o seu ascendente. O ascendente, ele faz parte de quem nós somos. Assim como a gente tem o nosso corpo físico. Não tem como você dizer que você não é o seu corpo. A gente é também o nosso corpo. E quando a gente encarna aqui nessa experiência material, a gente usa desses recursos que estão aqui expressos no signo ascendente. E tem um outro mito que talvez você também já tenha ouvido, que fala assim, você se torna o seu ascendente aos 30 anos, como se o ascendente só tivesse importância ali depois dos 30. E eu tô aqui para te dizer que não, tá completamente equivocada essa fala. A realidade é que a sua criança tem ascendente desde o momento que ela nasceu. As crianças vão precisar desse ascendente na vida delas. Eu não anotei aqui essas duas palavras-chave, abertura e nascimento. O ascendente não é o signo que abre o mapa? Pois é, da mesma forma, é a força do signo ascendente que nos ajuda a abrir os caminhos na nossa vida como um todo, desde a infância. As nossas iniciativas desde cedo, a forma como a gente se coloca para buscar aqueles nossos objetivos que estão expressos no mapa, essas iniciativas são feitas na força do ascendente. E é por isso que o ascendente é a porta de entrada para a vida. A gente não precisa aqui de um corpo para estar aqui nessa realidade material. Os nossos corpos foram tecidos realmente, construídos ali
dentro do ventre das nossas mães, não foi assim? Da mesma forma, a sua criança, ela também precisou de um corpo para vir para essa realidade material, para subir essa linha do horizonte. E por que eu estava contando a minha experiência ali no avião, quando eu vi aquela luz? Porque naquele momento eu senti um poder, tanto é que essa experiência aconteceu há anos, e às vezes quando eu lembro disso e eu falo, eu me emociono, porque foi muito forte a força de renovação que veio ali para mim. Esse momento que o sol nasce, esse ângulo exato, que é essa intersecção entre, né, astronomicamente falando é isso, tá? É a intersecção entre a eclíptica. O que é a tal eclíptica? É esse caminho aparente do sol que eu comentei aqui, né? Que aqui no meu exemplo ficou aqui girando, tal. E essa tal linha do horizonte, né? Esse ponto de intersecção, que é esse ponto exato do encontro, né? Dessas duas linhas aqui, é ele que marca o ascendente. Então, esse é um ponto que mostra muita força de revelação, força para desbravar a vida, né? De renovação. E é o que a gente precisa todos os dias: coragem para existir, coragem para nascer, coragem para se manifestar. A cada dia a gente nasce e renasce, cada dia a gente precisa ter essa mesma força aqui do sol. Para quê? Para começar tudo de novo, para lidar com o que precisa lidar, para colocar os nossos dons no mundo, para realizar os nossos sonhos, nossos propósitos, nossos compromissos. Esse é um ponto de muita força no mapa da sua criança. A questão é que a gente quase não vê sendo falado, né, sobre ascendente no mapa das crianças, né? A gente vê falando muito da lua, o que não está errado. Sim, a lua fala das nossas necessidades emocionais e tantos outros temas, como eu já venho abordando nos meus conteúdos, o sol, né, e tudo mais. Mas e cadê o ascendente? Vocês conseguiram ver aqui? É o ascendente que desenhou o mapa, é o ascendente que pode dar infinitas configurações para o mapa. Uma pessoa, como eu disse aqui no exemplo, mesmo Sol, mesma Lua, mas nascidas em horários diferentes, ou seja, com ascendentes diferentes, elas têm caminhos de vida bem diferentes entre si também. E quem fez isso? O ascendente. E o meu objetivo aqui com essa aula é que a partir desse conhecimento você possa ter um outro olhar para o signo ascendente da sua criança, porque a primeira base do nosso mapa, a base mais profunda do nosso eu, é essa nossa trindade formada por Sol, Lua e Ascendente. Esses 3 pontos precisam ser trabalhados. O meu desejo é que a partir desse conhecimento você comece a olhar para o ascendente da sua criança com outros olhos, buscando fortalecê-lo e não ignorá-lo. Ah, tem lá ascendente em Libra, mas nem sei o que é isso, negócio de ascendente subindo, o signo que estava subindo na linha do horizonte, você lê isso em algum site e aí fica por isso mesmo. Não, eu estou aprofundando, eu estou destrinchando esse conceito aqui para você entender que o horário de nascimento da sua criança, sim, guarda um poder. E esse poder ela vai levar para a vida dela. Cada vez que a sua criança vai abrir os próprios caminhos dela, cada vez que ela vai nascer corajosamente para desbravar, para abrir esse caminho, ela vai precisar desses recursos do signo ascendente. E aí, pegando esse exemplo, né? Vamos dizer que a sua criança tem um ascendente em Libra. Então, entre outros temas, né, uma das coisas que essa criança precisa muito, né, para fazer essa abertura de caminhos na vida dela, é ter referências, né? E aí, quem sabe, você veio daquela cultura de que não, tem que se virar sozinho, se vira aí, não vou te ajudar, porque a vida é isso, a gente tem que lidar, né? Assim, aquela independência a todo custo, né? Sendo que a sua criança às vezes nem tá pronta para isso. E aí, como que vai ficar para sua criança essa questão de abrir os próprios caminhos se ela tá desconectada dessa força que ela traz, que é esse ascendente em Libra? Ou então, vamos olhar para o signo oposto, né? Vamos dizer que a sua criança tenha o ascendente em Áries. É o signo desbravador que quer abrir caminhos novos, mas quem sabe você aprendeu que criança tem que ser aquela que fica boazinha, quietinha o tempo inteiro, que criança não pode querer, sabe essa frase? Criança não tem que querer. E aí, como que ela vai fazer na vida dela se ela não aprender a calibrar esse poder dela desde cedo? Voltando para aquele exemplo dos filmes de heróis, né? Uma coisa muito comum nesses filmes é que no começo da jornada deles enquanto heróis, eles não têm domínio sobre o próprio poder. Então, o Homem-Aranha fica lá tirando teia de aranha para tudo quanto é lado, não sabe como controlar. Ou se for um personagem muito forte, ele quebra as coisas porque não sabe dosar a própria força, porque ele tá aprendendo a dialogar com aquelas forças que ele tem, com aqueles superpoderes que eles trazem. E da mesma forma a sua criança, quando ela tá na infância, na adolescência, é o momento que ela tá calibrando esse poder dela. E a depender da forma como a gente conduz, como a gente educa, como a gente orienta, que a gente direciona, a gente pode ser contribuição, a gente pode dar boas referências, ou a gente pode acabar, infelizmente, contribuindo para que essa criança se distancie de si, negue esse próprio poder dentro dela, não desenvolva
o conhecimento disso, não perceba quem ela é, não valide a si própria, não enxergue a grandeza que ela traz sendo ela. Então olha como que falar disso é importantíssimo. Não dá pra gente ignorar o signo ascendente. E se fosse só isso, já seria muito, mas o signo ascendente não só fala dessa questão da nossa abertura de caminhos, como eu comentei, né? Até deixei aqui destacada essa palavra, né? Abertura de caminhos, nascimento, né? Como que a gente nasce para a vida a cada dia. Mas vocês viram aqui essas flechinhas, né? Dando essa ideia justamente de quê? De continuidade, de movimento. E o signo ascendente, vou até anotar aqui também, fala de fluxo, fluxo de vida, fluxo de vida. Fluxo de vida, fazer a vida fluir. E quantas pessoas eu já pude atender ao longo desses anos que sentiam que a vida estava estagnada, que os caminhos não estavam sendo realmente construtivos dentro do que fazia sentido para ela, para o mapa dela em especial. E aí, quando eu tocava ali no ascendente, no poder, nesse superpoder que eu comentei aqui, né, do horário de nascimento da sua criança, quando eu tocava nesse superpoder, a pessoa falava: nossa, eu nem havia me dado conta, eu nunca tinha entendido dessa forma o meu ascendente. E sim, o signo ascendente é o signo também que fala de como a nossa vida flui. Eu estava dando agora o exemplo, né, de uma criança com ascendente em Libra e outra com ascendente em Áries. A forma como a vida flui para uma criança de ascendente em Libra é diferente da forma como flui para uma criança de ascendente em Áries ou de ascendente em Aquário. Cada signo ascendente tem a sua forma de fluir. E quando você entende isso, tanto em relação ao seu próprio mapa, em relação ao mapa da sua criança, o caminho fica mais leve, menos forçado, porque tentar viver de acordo com uma energia que não está alinhada ao seu signo ascendente é a mesma coisa de você tentar usar uma roupa muito apertada, que está te travando, que está te deixando desconfortável, que não está deixando a sua energia fluir de verdade, ou uma roupa muito larga, que está sobrando, aí a roupa está arrastando e você tropeça, quer dizer, não está ajustado para quem você é. E estar em alinhamento com o signo ascendente desde cedo é sobre viver esse conforto de ser quem somos, o que inclui os nossos desafios, mas também as nossas potências, também as nossas forças. E a gente se vestir desse signo ascendente é como você comprar a roupa no tamanho certo para você. Então tá confortável, você senta e não tá te apertando, você anda, não tá te travando, não tá te fazendo tropeçar ou ficar desconfortável toda hora aquela roupa caindo, né? Porque não tá ajustada ao seu corpo. E lembra que eu falei que o signo ascendente fala muito desse nosso momento de iniciar a nossa jornada aqui na Terra? E para estar aqui na Terra, para viver essa encarnação, a gente precisa do quê? De um corpo. A gente precisa desse veículo que também faz parte de quem nós somos, o nosso corpo físico. E aí a gente precisa cuidar da nossa energia vital. Eu vou até anotar aqui também. O ascendente também representa a nossa vitalidade. E aí, às vezes, você pode se preocupar muito com a sua criança de ascendente em Aquário, por exemplo, porque, quem sabe, ela desafie aquilo que você acredita como sendo o esperado para uma criança, como sendo o normal, o que você gostaria, ou o que a sociedade cobra e exige de nós mães. E aí você sofre porque você tem uma certa expectativa e pode acabar projetando essa falta também de aceitação com a sua criança, e isso vai influenciar o fluxo de energia vital dela, podendo repercutir na saúde física, porque a pessoa está tentando conter esse fluxo, né? Então, o fluxo de energia do signo ascendente não é assim? Aí a pessoa fica aqui, ó, tentando segurar. Não pode, eu não posso ter esse ascendente, eu não posso manifestar essa energia, porque não é o que esperam de mim, o que programaram para que eu seja, né? Então, vamos abafar isso aqui, tentar segurar essa energia maior que deseja se manifestar. E aí, quando você tenta segurar, o que vai acontecer? Vai refletir em forma de desequilíbrio. E por isso que eu digo que compreender o signo ascendente da sua criança também é muito libertador, no sentido de maior confiança para sua maternidade. Porque vira e mexe, as pessoas gostam de trazer as expectativas delas, gostam de projetar os recalques delas, de exercer cobranças, principalmente sobre nós mães. Mas, como você tem o conhecimento desse poder da sua criança, você vai conseguir olhar para tudo isso e saber que não, que você tá sim no caminho certo. E daria pra gente mergulhar ascendente por ascendente, ascendente em Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, todos os 12 ascendentes, e entender como que é o nascimento, né, a abertura de caminhos de vida, né, para cada criança, a criança de ascendente Leão, a criança de ascendente Virgem. Como que é o fluxo de vida? Como que a vida flui melhor para uma criança que tem ascendente em Capricórnio, né? Como que é a energia vital de uma criança de ascendente
em touro, né, pode ficar mais equilibrada, né? O que tem mais harmonia com essa energia? Só que é impossível eu falar tudo isso dentro de uma aula. Uma aula não comporta tudo que eu teria aqui para passar sobre cada um dos 12 ascendentes. E é por isso que eu desenvolvi o curso Fortalecendo o Signo Ascendente da Minha Criança. Esse é um curso para te ajudar a aprofundar em tudo isso que eu comentei aqui, ou seja, os significados do signo ascendente, você compreender de forma mais profunda tudo que eu comentei aqui e mergulhar nos 12 ascendentes. Eu vou até compartilhar aqui com vocês a minha tela para mostrar esse curso por dentro, o curso Fortalecendo o Signo Ascendente. E olha só, eu estou compartilhando aqui com você a minha tela, e essa aqui é a plataforma da comunidade Mamãe Astróloga, que é a minha plataforma de conteúdos em que eu ensino diversos temas ligados à astrologia infantil, e ao fazer a sua inscrição no curso Fortalecendo o Signo Ascendente da Minha Criança, você vai receber o seu acesso via e-mail, e ao clicar no link e fazer o seu login, você vai ter acesso a essa plataforma. E já aqui dentro, basta você ir rolando a tela até chegar aqui na parte em que vai estar aqui esse card do curso Fortalecendo o Signo Ascendente da Minha Criança. Basta você clicar que você vai ter acesso a todos os conteúdos desse curso, que é um curso em vídeo. Então a gente tem as aulas básicas, né, em vídeo, em que eu ensino o que é o ascendente, qual é o significado, como calcular também esse signo ascendente, porque pode ser que você esteja começando agora na astrologia e você fala, tá, mas eu nem sei como que olha isso, nem sei como descobrir. Pois aqui eu ensino certinho, você só vai precisar ter a data, o horário e a cidade de nascimento da sua criança em mãos, esses dados, e aqui eu vou te ensinar exatamente como que você vai descobrir qual é o signo ascendente da sua criança. E aí depois dessa base teórica, a gente vai aqui mergulhando em cada um dos 12 ascendentes. Ascendente em Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário, Peixes, os 12 ascendentes estão aqui, e essa é a parte do curso que é em áudio, porque o objetivo desse curso é que você possa acessar esse conhecimento de uma forma um pouco mais direta, mais rápida. Então eu tenho aqui a aula introdutória falando da energia do signo de Áries, e aí aqui eu trago exatamente aqueles pontos que eu comentei agora há pouco, mas aplicando a cada um dos 12 ascendentes, né? Então, como que é o nascer diário para criança de ascendente em Áries? E eu explico essa ideia do nascer de forma simbólica, qual é o significado disso nas nossas vidas durante toda a nossa jornada aqui na Terra. Então, como que é esse encarar a vida todos os dias, né? Para o ascendente em Áries. Aí tá aqui a aula. E eu disse também que o signo ascendente representa fluidez, como que a nossa vida flui. Então tá aqui. Como que é o fluir de vida para criança de ascendente em Áries? Eu falei também de energia vital, tá aqui, vitalidade. Como que a energia vital da criança de ascendente em Áries pode ficar mais equilibrada? E aí eu trouxe também uma aula prática para cada um dos 12 ascendentes, dando sugestões, porque talvez você fique em dúvida. Tudo bem, minha criança tem ascendente em Áries, mas então quer dizer que eu tenho que deixar ela fazer tudo e nunca posso colocar nenhum limite, por exemplo? Então aqui eu trago sugestões para você pensar, para que você possa trazer esse conhecimento para sua prática do dia a dia. E como se não bastasse, é claro que eu também quero que você olhe para o seu próprio signo ascendente. Então, em cada módulo, em cada ascendente, tem uma aula em que eu questiono: Áries é o seu ascendente? Para te ajudar a olhar, você enquanto adulta, será que você está acolhendo o seu signo ascendente? Porque o meu trabalho ficaria muito incompleto se a gente falasse só dos mapas das crianças e eu não te ajudasse também a olhar para o seu próprio mapa, a acolher a sua própria criança interior. É só assim, se olhando, que você também vai conseguir olhar para sua criança e aproveitar todo esse conhecimento. Mas eu sempre gosto de entregar mais. E lembra que eu falei que o signo ascendente representa o momento de nascimento da sua criança? Foi você quem deu a luz. Será que o nascer da sua criança impacta na sua vida? Como que a vinda da sua criança impactou na sua existência, na sua jornada, você enquanto mãe? E talvez você seja mãe de mais de uma criança e cada uma delas evoca algo diferente de você. E por que isso? Para explicar, eu vou compartilhar de novo lá a minha tela que eu estava desenhando, que vai me ajudar a ilustrar para você esse conceito. Vamos dizer que esse aqui seja o seu mapa e não mais o mapa da sua criança. E aí você tem aqui o seu ascendente em Libra e esse aqui é o seu mapa astral. Vamos dizer, por exemplo, que a sua criança tenha ascendente em Touro. Onde que cai o ascendente em Touro da sua criança? Não é bem aqui? É aqui que está o signo de Touro. Em qual casa? Aqui na casa 8. Então quer dizer que o nascer da sua criança, o nascimento da sua criança ativou bastante esses assuntos aqui de casa 8. Então, deixa eu voltar ali
para o curso para te mostrar. Como se não bastasse todo esse conteúdo aqui do curso, eu também disponibilizei um bônus para você, que é um módulo extra. E nesse módulo extra, a gente vai entender qual é a área do seu mapa astral que é ativada pelo ascendente da sua criança. Então aqui eu tenho uma aula que fala, sabia que os mapas conversam? Então eu explico todo esse conceito, como que é essa história de um mapa conversando com o outro, né? Como que o mapa da sua criança, como que o ascendente da sua criança impacta na sua vida. E aí aqui eu tenho os conteúdos sobre o ascendente da sua criança em cada uma das 12 casas astrológicas para você poder se perceber, para que você possa refletir e aproveitar a energia que a sua criança está ativando na sua jornada. Esse conhecimento aqui me ajuda muito, porque saber o quanto que a Kyla ativa certos assuntos da minha vida me traz mais discernimento, mais capacidade de refletir e de entender o nosso propósito juntas. E aí você pode olhar para tudo isso e pensar, nossa, quanto será que vai custar esse curso, né? E o meu objetivo é tornar esse conhecimento acessível. A proposta desse curso, Fortalecendo o Signo Ascendente da Minha Criança, é que você possa já começar os seus estudos. Lembra que a gente viu que a casa 1 é a casa que abre o mapa? É ali que tudo começa na nossa vida, então eu quero que você comece seus estudos do começo. Eu quero que você já possa pegar esse conhecimento aqui e já ter várias conquistas, ter crescimento, aproveitar para a relação de vocês. E eu sei o quanto vale toda essa dedicação que eu empenho. Porém, como o meu desejo é tornar o mais acessível possível, você vai poder adquirir esse curso por apenas 12 vezes de R$ 9,68 ou R$ 97 à vista, que você pode pagar por cartão de crédito, por boleto, por Pix. E mesmo que o valor desse curso esteja bem desproporcional ao que ele realmente vale, eu quero te dizer que você não vai correr risco algum fazendo essa compra. Por quê? Porque existe a garantia de 7 dias, garantia incondicional. Se você fizer a sua inscrição aqui nesse curso e aí por algum motivo você se arrepender, não era bem aquilo que você queria, basta você solicitar o reembolso, que vai ser feita a devolução integral do valor que você investiu sem nenhum tipo de questionamento, tá? Ou seja, não tem risco algum. Você pode fazer a compra do curso e se não era bem aquilo que você queria, tá tudo certo. É só você pedir o seu reembolso. Tá muito legal tudo isso, vocês não acham? Eu preparei o melhor que eu posso, algo especial realmente para você que me acompanha, para você que gosta dos meus conteúdos. E para você fazer a sua inscrição, basta você clicar no botão Quero fortalecer o signo ascendente da minha criança. Clica nesse botão, faz a sua inscrição, que aí você vai receber o login e senha no seu e-mail e vai poder acessar todos esses conteúdos maravilhosos que eu preparei para você com muito carinho. Te espero dentro do curso Fortalecendo o Signo Ascendente da Minha Criança.